Bem, gente, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as diferenças entre estudar fenômenos sociais e estudar fenômenos da natureza. A sociologia faz parte do que a gente chama de ciências sociais. Agora, seria possível, de fato, constituir uma ciência de fenômenos sociais? Afinal de contas, a respeito dos fenômenos sociais, a gente tem opiniões tão diferentes, a gente diverge sobre tantas coisas, tem tanta variação de sociedade para sociedade, ou dentro de uma mesma sociedade. Então, seria possível um conhecimento científico, ou seja, um conhecimento objetivo sobre os fenômenos sociais, da mesma forma que existem estudos objetivos e científicos dos fenômenos da natureza? É sobre isso que vamos falar um pouco na aula de hoje. E aí no Moodle vocês têm uma tabela em que do lado esquerdo eu reuni algumas características do estudo dos fenômenos da natureza que eu contrasto com as características do estudo dos fenômenos sociais do lado direito. A primeira diferença que eu apontei aí, gente, foi o fato de que, no caso das ciências naturais, a gente pode realizar os experimentos em laboratório. Qual é a vantagem de realizar experimentos em laboratórios? Por que os cientistas naturais sempre têm um laboratório em que eles fazem seus experimentos? Bem, uma das razões é que você pode controlar as variáveis. O que significa? Que variáveis são essas? O que seria controlá-las? Vamos imaginar que você está estudando a reprodução de um determinado fungo e você quer conhecer as condições ótimas de reprodução desse fungo. Então você pode controlar a luminosidade, em outro momento você pode controlar a temperatura, em outro momento você pode controlar a umidade. E a partir do controle de cada uma dessas variáveis, você pode perceber quais das variáveis influenciam de maneira positiva ou negativa o desenvolvimento desse fungo, né? E mais interessante, um outro cientista, a partir da leitura da metodologia que você aplicou, ele pode repetir, ele pode replicar o seu experimento. Então ele pode verificar se você cometeu algum erro, ou ele pode chegar a conclusões parecidas com a sua, ou se ele chegar a conclusões diferentes, ele pode identificar um erro no seu estudo, ou simplesmente o fato de que outras variáveis desempenharam um papel particular no estudo que ele realizou. Agora, é possível realizar um experimento em laboratório no caso do estudo de fenômenos sociais? Então imagina o Roberto da Mata escreveu Carnavais Malandros e Heróis, está estudando o Carnaval do Rio de Janeiro. Ele não pode pedir para a escola de samba entrar novamente na avenida para ele reparar uma coisa que ele não reparou antes, ou ele não pode pedir para cada membro da escola de samba se comportar de um jeito ou de outro. Um outro antropólogo que estude o mesmo fenômeno não vai poder voltar no tempo para estudar o mesmo fenômeno que ele estudou na mesma época. Então, quer dizer, as variáveis, por um lado, estão fora de controle. Imagina, um antropólogo que esteja estudando uma tribo isolada, né? Se tiver uma guerra, se tiver um confronto com garimpeiros, ele pode virar parte daquele conflito. Não dá para ele combinar as coisas com todo mundo. E além disso, você não pode, como eu falei, você não pode replicar aquele experimento, né? Então essa é uma diferença fundamental entre os fenômenos sociais e os fenômenos naturais. No caso do laboratório de ciências naturais, você pode controlar as variáveis e replicar os experimentos. No caso do estudo dos fenômenos sociais, você não pode controlar as variáveis e não pode replicar exatamente o experimento da mesma maneira. É verdade, gente, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais no quarto ano, quando a gente estudar de maneira mais aprofundada metodologia, que em algumas áreas das ciências sociais do homem existem experimentos que são muito parecidos com um teste de laboratório. Então, por exemplo, na área de psicologia comportamental, por exemplo, existem relatos, por exemplo, de um experimento feito na Universidade de Stanford, onde simulou-se uma situação em que as pessoas estivessem como prisioneiras, né? Ou um outro experimento que foi feito na Universidade de Yale, se não me engano, que coloca as pessoas participam do experimento em um tipo de laboratório social para analisar o quanto que elas submeteriam outras pessoas à dor conforme são orientadas pelo chefe do experimento. O problema de todos esses experimentos é que eles tiram a pessoa justamente da situação social comum em que ela vive. E o que o antropólogo e sociólogo querem descobrir não é a natureza humana, digamos assim, o comportamento da pessoa quando ela não está sob a influência do grupo dela. Pelo contrário, ele quer estudar justamente o comportamento das pessoas sob a influência do grupo. Então, no caso das ciências sociais, não faz muito sentido você criar um laboratório que
cria uma situação artificial quando, de fato, os dados que você procura são aqueles que são produzidos no próprio fluxo da vida social. Então a gente tem uma diferença importante aí. O uso do laboratório. No caso das ciências naturais é possível e desejável. No caso das ciências sociais, cria complicações que tornam até desinteressante esse método para a sociologia. Uma segunda diferença relevante é que no caso dos fenômenos da natureza, a gente está estudando o comportamento, por exemplo, dos astros, ou o comportamento do átomo, ou no caso da biologia, você pode estar estudando o comportamento e a reprodução dos animais. Qualquer coisa que você escreva ou diga, isso tudo não pode afetar de maneira alguma, ou pode muito dificilmente afetar valores morais fundamentais. Né? Então, a gente estuda, no caso das ciências naturais, fenômenos sobre os quais a gente tem um certo distanciamento. Então, é a vida das formigas, ou é o que se passa nas galáxias, é o comportamento de determinadas moléculas ou elementos químicos, e a gente está disposto, no caso da nossa relação com esses elementos da natureza, a aceitar qualquer tipo de conclusão, porque elas geralmente não vão afetar nossas convicções políticas e morais. É lógico que isso também tem seus limites, né? A biologia, durante muito tempo, ela enfrentou uma série de limitações para o seu desenvolvimento, simplesmente porque você não poderia, por exemplo, dissecar um cadáver sem estar cometendo um crime moral ou um crime religioso. Atualmente, no entanto, não que tenham desaparecido essas resistências religiosas, mas elas ocupam um lugar muito menor, de forma que não são empecilhos para o desenvolvimento da ciência. Agora, quando a gente está estudando fenômenos sociais, a gente está estudando fenômenos sobre os quais a gente tem ideias muito fortes, muito arraigadas. Então imagina quantas vezes nos últimos tempos vocês falaram sobre política e acabaram tendo briga em grupos de WhatsApp e assim por diante. Então é difícil a gente explicar, a gente descrever o funcionamento de fenômenos sociais sem, ao mesmo tempo, fazer um julgamento moral. Fazer uma avaliação se a gente gosta, se a gente aprova ou não esses fenômenos que a gente está estudando. Quando a gente está estudando fenômenos da natureza, esse problema não se coloca da mesma forma, porque existe um certo distanciamento em relação ao observador e os objetos que ele estuda. No caso dos fenômenos sociais, o observador ele meio que se mistura com o objeto que ele estuda, né? Que na verdade não são objetos, são sujeitos. Mesmo que seja uma sociedade exótica, né, distante, que você está estudando, você muito provavelmente já tem alguns preconceitos sobre sociedades daquele tipo e você tem que fazer um esforço muito grande para separar suas avaliações morais e pessoais da descrição dos fenômenos que você está observando. Então essa é uma segunda diferença fundamental. No caso dos fenômenos da natureza, é relativamente fácil a gente olhá-los com objetividade, sem fazer julgamentos morais. No caso dos fenômenos sociais, isso se torna muito difícil, porque a gente está descrevendo fenômenos sobre os quais a gente tem ideias, a gente tem preconcepções, a gente tem paixões, preconceitos, afetos e assim por diante. Uma terceira diferença relevante é que, no caso do estudo dos fenômenos naturais, esses objetos sobre os quais a gente está se referindo, que são distantes, né, do ser humano, em certo sentido, eles também são completamente passivos. Né? Então você pode falar o que você quiser sobre o leão, você pode falar o que você quiser sobre a lua, sobre o átomo, que eles não vão contra-atacar, não vão fazer uma crítica da sua pesquisa, eles não podem te processar judicialmente e assim por diante. Ainda que exista, por exemplo, um conselho de ética que pode regular os experimentos com animais, a questão se coloca de maneira completamente diferente no caso dos fenômenos sociais, porque você vai tentar produzir teorias sobre grupos sociais, sobre sociedades, que têm suas próprias teorias já sobre a vida social. Então, eles podem refutar a sua pesquisa, dizer, olha, não, você está descrevendo minha comunidade de uma maneira com a qual não me identifico. Ou a forma que você está representando a nossa sociedade é uma forma negativa, pejorativa, a gente não gostou do resultado da sua pesquisa. Então, essa seria uma terceira diferença relevante. No caso das ciências naturais, a gente estuda objetos que são passivos diante da pesquisa, e no caso dos fenômenos sociais, no caso das ciências sociais, a gente estuda fenômenos em que os objetos, na verdade, são sujeitos. Então, eles
tem uma perspectiva sobre a sua pesquisa. O mais interessante é que você seja capaz de tornar os os participantes da sua pesquisa interessados na sua pesquisa, para eles construírem a pesquisa junto com você. Não significa que você tem que concordar sobre tudo que eles dizem, mas a sua pesquisa, de certa maneira, deve ser um espaço em que as versões que entram em conflito com a sua própria versão, elas também, de certa maneira, tenham um certo espaço. Então, eu falei de 3 diferenças relevantes entre estudar fenômenos da natureza e fenômenos sociais. Primeiro, no caso da natureza, você pode fazer experimentos em laboratórios, e no caso das ciências sociais, isso não é possível ou desejável. Segundo, no caso dos fenômenos da natureza, você tem um certo distanciamento desses fenômenos, que permite que você separe seus preconceitos da observação científica, e no caso dos fenômenos sociais, isso tudo é muito mais difícil de separar, ainda que seja importante e fundamental. E a terceira diferença é que os fenômenos da natureza eles são passivos diante do resultado e do desenvolvimento da pesquisa, e no caso dos fenômenos sociais, você está lidando com sujeitos com os quais você pode eventualmente entrar em conflito e assim por diante. Ok? Na aula que vem a gente fala um pouco mais sobre esse campo das ciências sociais, a gente vai falar um pouco mais sobre as características que a gente chama de cultura. Mas antes a gente vai começar a falar sobre algumas teorias que ainda tentavam explicar os fenômenos sociais a partir de conceitos da natureza, como por exemplo o racismo. Ok? Até a próxima.